conversado com várias equipes que estão na disputa do Campeonato Cearense. Hoje chegou o dia da gente conversar com o Ferroviário. Hoje a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o Pedro Rocha, que é o presidente da SAF, e o mister, o professor Nuno Pereira também, que vão conversar com a gente, bater um papo. E eu acho de suma importância, quero começar com o Pedro. Bom dia, prazer enorme ter você aqui, Pedro. Porque quando foi anunciada essa venda da SAF, a gente comenta muito sobre isso e todo essa expectativa que é criada quando você tem um time de tradição como o Ferroviário e é negociado e outra empresa assume esse departamento de futebol. Existe uma expectativa muito grande em torno disso, então eu queria que você falasse com as pessoas, esclarecesse para o público do nosso Jogada as intenções e o principal projeto que essa nova SAF do Ferroviário vai comandar a partir de agora, Pedro. Seja bem-vindo. Bom dia. Primeiro que tudo, muito obrigado pelo convite, por ter esta oportunidade também de estar aqui e podermos conversar sobre futebol, sobre o futebol cearense e sobre o Ferroviário em particular. Bom dia a todos os ouvintes também. E explicar que, essencialmente, o nosso projeto, já explicámos algumas vezes, vai passar, primeiro que tudo, pela reestruturação. Primeiro, uma reestruturação da parte física do próprio Elzir. Aliás, posso dizer que as obras irão iniciar-se, teria para ser esta semana, mas irão iniciar na próxima semana, vão iniciar as obras de reabilitação do Elzir. Essa reestruturação física, porque hoje em dia nós sabemos que a estrutura, não só a estrutura humana, mas também a estrutura física do próprio, as condições de trabalho que oferecemos são fundamentais. Nós temos visto que quem tem mais crescido foi quem foi capaz de se reestruturar e estruturar melhor. Então, para nós, estes primeiros anos, essencialmente, a parte da estrutura física e das obras são muito importantes. Para além disso, estamos a fazer aos poucos também uma reestruturação e uma profissionalização dos funcionários do próprio Ferroviário. Depois tem a parte desportiva. A parte desportiva que, quer queiramos, quer não, acaba por ser a parte, se calhar, um pouco mais aleatória. Obviamente que sabemos que quanto melhores condições tivermos, quanto maior for a aposta, quanto melhores fomos capazes de ser na escolha dos profissionais que nos acompanham, mais próximos estaremos do sucesso. Mas é um jogo. E por isso é que o futebol tem esta magia, porque às vezes você faz tudo bem e o resultado não surge. Mas estamos confiantes que, estruturando, estaremos mais próximos e os resultados vão começar por aparecer. Legal. Então, assim, pra gente... a expectativa e a intenção desse momento inicial da SAF é reestruturar, é organizar ali a Vila Elzir Cabral e botar mais profissionalismo no Ferroviário, né? Paralelo aí às expectativas do futebol, né, Pedro? Isso mesmo, paralelamente, porque nós também sabemos que os projetos fazem-se, mas, ao fim e ao cabo, o intuito final é sempre conseguir resultados no futebol. Estamos a estruturar para conseguir resultados no futebol. Por isso é que também houve uma aposta. Acho que está aqui o Mister também, e ele sabe a importância que tem para nós o futebol e que a aposta nele que também o que acarreta, porque o Ferroviário também é um time de tradição, tem as suas exigências e não é colocar de lado essa aposta, é sim caminhar de uma forma paralela, sabendo que ainda não temos todas as condições que gostávamos de ter nesta altura, mas que o futebol vai exigir também os resultados. Legal. Isso é assumido por todos. Prazer falar com vocês, Daniel Farias, comentarista aqui da casa. Queria perguntar especificamente para o Mister Nuno Pereira. Prazer falar com você, Mister. Você é português, né? Tá tendo essa experiência agora no futebol brasileiro. O Campeonato Cearense é um campeonato centenário, né? De muita tradição aqui no nosso futebol brasileiro. Mas é uma experiência nova para você, né? Comandando o Ferroviário agora, enfrentar essas equipes, equipes do interior, equipes aqui da capital Fortaleza. Como é que tem sido essa experiência? O que é que você tem achado do Campeonato Cearense? O que é que você pode falar sobre o nível? E, principalmente, onde é que você enxerga que o Ferroviário pode chegar? Qual é o objetivo de vocês no Campeonato Cearense? É lutar com o Ceará e Fortaleza pelo título? É tentar garantir calendário, chegar numa semifinal? Queria que você falasse um pouco sobre essa experiência de disputar o Cearense e sobre o objetivo do Ferroviário na competição.
Antes de mais, bom dia e muito obrigado pelo convite. Um bom dia também para os ouvintes do vosso programa. Em primeiro lugar, estou feliz por estar no Ferroviário e também agradecer, como já fiz noutras ocasiões, ao Presidente da SAF, Pedro Roxo, porque foi um convite muito desafiante para mim também, porque esta não é a primeira experiência no Brasil. Já tive uma experiência no Brasil, embora fosse na Série A, mas fiquei muito orgulhoso do convite, acreditei no projeto que me apresentaram, acreditei nas pessoas e isso é que me fez também aceitar este convite. O campeonato cearense é desafiante, há equipas com muita qualidade, equipas muito competitivas e os nossos objetivos não é disputar só com o Fortaleza ou com o Ceará. Os nossos objetivos é jogar jogo a jogo, ser uma equipa competitiva que vai entrar em campo para ganhar. O nosso objetivo é os 3 pontos, é essa a forma de pensar, é essa a forma de trabalhar para conquistar jogo a jogo a vitória. Portanto, independentemente do adversário, não vamos lutar só contra 2 equipas, vamos lutar contra todos, respeitar todos os adversários da mesma forma e, claro, preparar os jogos com a estratégia adequada para cada jogo, porque queremos fazer o melhor. O melhor, eu não vou dizer se vou ficar em primeiro ou se vamos lutar pelo primeiro ou pelo segundo, não. O melhor é jogo a jogo e no fim a gente vê, porque pensando dessa forma acredito que estamos mais perto do sucesso. E aí eu queria saber como é que foi essa montagem do elenco, viu? Pedro e o próprio Nuno, que também participou dessa montagem desse elenco do Ferroviário para esse campeonato, porque a gente está falando, e a dificuldade, boa parte dos presidentes que treinadores passaram por aqui, porque como é um campeonato curto, né, os atletas eles tentam otimizar os seus recursos, mas o Ferroviário tem calendário aí para jogar essa Série D. Como foi essa montagem do elenco e para o Pedro especificamente, quanto é que custa essa folha do Ferroviário mensal, Pedro? Vamos falar de dinheiro aqui. Ora bem, a folha, e isto sendo muito direto, a folha andará à volta dos 500, já contando também com os funcionários do Ferroviário. É uma folha relativamente alta, mas é uma folha também que nos obriga neste momento a atingir esse patamar, porque estamos já projetando também a Série D. Aliás, o trabalho que fazemos com a equipa técnica, o trabalho que fazemos com o nosso departamento de scouting, com o nosso departamento de análise, é já projetar o futuro, projetar a série D e projetar também o futuro a longo prazo. Nos próximos anos, ter alguns jogadores que sejam ativos também. A aposta na base também, e isto é importante, porque às vezes não é muito focado, mas ainda vimos, ainda esta semana, tiveram 3 da base a jogar, aliás um deles foi decisivo, o Kiwan, e a aposta na base é para continuar. Fomos este ano à Copinha, temos o primeiro ponto, mas estamos na briga pela primeira vez. O Ferroviário fez o ponto na Copinha, mas está na briga e ainda acredito que possa passar de fase. E para o ano estaremos na Copinha novamente, se Deus quiser, ainda mais efetivos, mas isto para dizer que é um projeto contínuo e pensado a longo prazo, porque o futebol assim o exige. Nós também temos que criar ativos, porque isso é que vai dar a estabilidade não só desportiva, mas também poder trazer alguns recursos financeiros adicionais que sabemos que no futebol hoje em dia são fundamentais. Mister, você falou de jogo a jogo, então o Ferroviário já fez a sua estreia, um resultado extremamente positivo, porque jogo fora de casa, o adversário é uma equipe que no cenário aqui do futebol cearense nos últimos anos tem crescido muito, que é o Maracanã, mas o Ferroviário conquistou essa vitória. Pedro falou, um golaço do Kiwan ali de bicicleta. Queria que você falasse um pouco sobre esse jogo do Maracanã, as dificuldades e também o que você pensou para aquela partida, e também comentasse um pouco sobre o próximo jogo. É um clássico das cores contra o Fortaleza. Fortaleza é uma equipe que está enfrentando dificuldades, mas é uma grande equipe do nosso cenário cearense. Queria que você falasse então sobre esse resultado positivo na estreia e a preparação para o jogo de domingo contra o Fortaleza. Foi uma estreia muito positiva, começando a ganhar é sempre bom, e começamos a ganhar, resumindo só, para depois voltar à sua pergunta, com um grande golo. Um golo que deu mais beleza à nossa vitória,
mas foi um jogo muito bem preparado da nossa parte. Nós estudamos bem também o Maracanã, utilizamos um plano estratégico para o jogo que resultou com bloco alto, uma pressão alta. Pena foi não termos concretizado o número de oportunidades criadas, mas em relação ao resultado e à vitória acho que não há qualquer dúvida, porque foi um jogo bem conseguido da nossa parte, com boa dinâmica em termos ofensivos, boa organização em termos defensivos. A equipa foi capaz de cumprir com aquilo que tínhamos trabalhado, e depois é como comecei a minha resposta, foi abrilhantada com um grande golo. E o Kiwan também tem isso, tem faro, tem golo, e valorizou ainda mais a vitória. O próximo jogo vamos prepará-lo também da melhor forma, embora sabendo que é tudo novo. Porquê? Porque o Fortaleza tem um treinador novo, tem alguns ajustes no plantel, ainda não fez nenhum jogo oficial onde a gente se possa suportar para poder tirar algumas indicações dos pontos fortes e pontos fracos do adversário, mas vamos fazer o nosso trabalho. Certamente que, seguindo as nossas ideias, seguindo o nosso plano como temos seguido até aqui, vamos ser muito fortes e vamos ser uma equipa competitiva para conquistar os 3 pontos. Vamos lutar, e é como eu disse, jogo a jogo, e lutando e sendo competitivos, seguindo as nossas ideias, certamente vamos estar mais perto de vencer. Temos o Fortaleza, esse clássico, no domingo, e o Ferroviário também. A gente estava comentando sobre essa ideia, né, do ano da Série D. E eu queria ver de vocês, assim, como é que vocês estão avaliando esse novo calendário do futebol brasileiro, essas mudanças. Você vai ter uma Série D um pouco mais longa, com mais clubes, e essa experiência que vocês estão vivendo no futebol brasileiro. O Nuno falou que já treinou outras equipes no país, mas, Pedro, como é que você avalia essas mudanças, essas estruturas mesmo desse campeonato que vai começar aí da Série D? Bem, eu acho que de facto o futebol brasileiro já necessitava de alguns ajustes. Louvo a coragem do novo presidente da CBF de o ter feito. Acho que ainda poderá ser melhorado em alguns aspectos, e acho que isso vai acontecer. Eles vão analisando e vão melhorando. Mas acho que este formato da Série D ainda deixa um pouco a desejar. Porquê? Porque o sistema de mata-mata, nós sabemos que nem sempre permeia o melhor time. Um time pode ter sido o melhor durante quase toda a temporada, e apenas um dia mau, pode deitar a temporada toda fora. Já houve alguns ajustes. Eu acredito que no futuro a CBF também poderá olhar para a Série D novamente, fazer mais alguns ajustes, mas neste momento são assim as regras, e é assim que vamos ter que jogar. Relativamente ao facto de haver tanto jogo no Brasil, eu acho que isso é a espetacularidade que traz ao Brasil. É isso que está a fazer o futebol brasileiro voltar ao topo, porque digo-vos muito sinceramente, o futebol brasileiro cresceu muito nos últimos anos, e acho que o futebol brasileiro, mesmo o campeonato brasileiro, acho que já está terá no top 5, se calhar mundial já novamente, e vai chegar ainda mais acima. Mas não pode perder também esta essência dos estaduais, porque é isso que faz com que existam muito mais clubes que depois vão alimentar os de cima. E as pessoas às vezes que estão no topo são egoístas e não pensam nos que estão mais abaixo. Mas são esses que os estão a alimentar, e é isso que está a trazer de volta ao futebol brasileiro. Sim, eu vou apanhar esta reestruturação, porque sabia que o formato anterior era de uma forma, agora de outra. Eu concordo com a opinião do Pedro, porque uma equipa pode fazer um excelente campeonato e apenas num jogo pode perder tudo aquilo que conquistou durante o período regulamentar. Creio também que é importante haver estas equipas que apostam muito no estadual, porque conseguem por vezes em poucos jogos lançar jogadores para outros patamares. Isso também valoriza o campeonato, vai valorizar as outras séries, porque tem um campo de scouting que lhes permite
ir buscar jogadores com qualidade que muitas das vezes estão em patamares mais baixos, e isso é bom para o futebol. E também acredito e partilho essa opinião que o Brasil atualmente está no top 5, porque quando estive na Série A tive a oportunidade de perceber o nível competitivo e a intensidade dos jogos. Havia uma ideia um pouco errada, que o futebol era muito lento, muito previsível, mas eu acho que nos últimos anos isso melhorou bastante. Creio que também com a entrada de outros treinadores, se calhar a intensidade do treino e do jogo aumentou. Também creio que o regresso de alguns jogadores brasileiros que estavam no futebol europeu, que voltaram, trazem essa competitividade, essa intensidade, porque foram habituados a trabalhar de outra forma, e acho que isso são fatores que enriqueceram o futebol brasileiro, e é bom para todos. É bom também para os brasileiros que ainda estão cá, que não tiveram a oportunidade de partilhar outros campeonatos, porque começam-se a adaptar mais rápido e mais fácil, e creio que quem tem a ganhar é o futebol no Brasil, e estamos, acho que em processo de evolução e crescimento, e isso é bom para o futuro. Vou fazer uma pergunta para o Pedro em relação à temporada como um todo. Embora a gente esteja falando muito agora sobre o Campeonato Cearense, é o início da montagem do elenco, o início da temporada, mas o Ferroviário tem outras competições, né? Vai disputar a Série D, que você já comentou sobre a questão do calendário, da forma de disputa. Vai disputar também a Copa do Nordeste. Então eu queria perguntar para você, de maneira geral, para 2026, o que é que vocês, enquanto gestão, imaginam ou traçaram como objetivos para o ano de 2026? É buscar um título? É buscar o acesso? Qual é o grande objetivo? E perguntar também, do ponto de vista negativo, né? O Ferroviário acabou ficando de fora da Copa do Brasil. Se isso é algo que realmente pesa negativamente para o clube, se afeta financeiramente, a gente sabe que é uma competição muito vantajosa. Então essas seriam as perguntas. Começando pela última, obviamente que tem um impacto essencialmente financeiro e económico do que mais desportivo, porque é o que é também. Nós ficámos próximos, pensávamos que a Copa do Brasil, que iríamos ter a Copa do Brasil, por algumas circunstâncias e por culpa nossa não temos, mas sobre isso também já agora nada podemos fazer. Relativamente ao futuro e àquilo que projetámos para este ano e que prevemos para este ano, os objetivos estão assumidos. O Mister também sabe. O grande objetivo é tentar brigar pelo acesso à Série C. E na Copa Nordeste tentar fazer um pouco aquilo que fizemos no ano passado, que acabámos por fazer uma boa Copa Nordeste. Valorizar também o time na Copa Nordeste. Sabemos que é uma competição que tem muita visibilidade. Dar a oportunidade de aparecerem novos jogadores, mostrar os nossos jogadores, mostrar o nosso futebol e tentar brigar por passar para a fase do mata-mata como conseguimos no ano passado. Mas essencialmente é uma competição que serve para valorizar e para prestigiar o Ferroviário e os seus ativos. Para a gente fazer, só seguir nessa linha um pouco, você estava falando sobre investimentos, quando foi anunciada a SAF do Ferroviário, prometia investimentos de 10 milhões, né, por ano, mesmo o time estando na Série D. Esse aporte financeiro está mantido, segue, ou o planejamento mudou de acordo com alguns objetivos não alcançados? Não, isso mantém-se na mesma, será... Isso vai se manter e aliás... até é contratual, temos mesmo que o cumprir e vai ser cumprido, não é? Mas obviamente que teve isto da Copa, mas que foi assumido, já o sabíamos há algum tempo e vamos cumprir e vamos estruturar a equipa, até vai ultrapassar um pouco isso, o orçamento deste ano, mas é um projeto a longo prazo, onde isso já estava projetado para ser assim. Legal. Então a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, mas queria pedir tanto para o Mister como também para o Pedro falarem agora especificamente para o torcedor do Ferroviário. A gente sabe que
a torcida do Ferroviário tem uma presença significativa, né? O pessoal da Barra do Ceará, mas não apenas ali, mas em toda a nossa cidade, em todo o nosso estado, acompanhando inclusive jogada, né? Torce pelo Ferroviário. Muita gente tem o Ferroviário como seu segundo time também, do time do seu avô, time do seu pai. Então tem um carinho especial pelo Ferroviário. E eu acho que para esse processo de reconstrução, né? Essa nova era do Ferroviário, é muito importante que a torcida esteja junto, né? Tanto no Campeonato Cearense como também em todos os desafios da temporada. Então, deixar esse espaço aberto, né? Para o Pedro e também para o Mister falarem com a torcida, chamarem, convocarem a torcida de fato para esse apoio e especificamente, né, também para o jogo de domingo contra o Fortaleza lá no Presidente Vargas. Em primeiro lugar, também queria agradecer o apoio que a torcida deu no jogo do Maracanã. Foi bom. Nós precisamos do apoio deles, um apoio positivo, um apoio construtivo e não de crítica. E nós queremos que a torcida esteja presente sempre em todos os jogos, com a máxima força, com a máxima energia, porque os jogadores sentem essa energia. E se for uma energia positiva, vai ser bom para todos. Portanto, nós o que esperamos é o apoio deles para nos dar essa energia, porque nós vamos ter a força e a capacidade e o trabalho de dar e procurar todos os jogos, como eu disse há pouco, conquistar a vitória. É esse o nosso objetivo, que nunca ponham em dúvida a nossa prestação, a nossa competitividade, o nosso empenho em campo, porque nós vamos querer sempre o melhor para o Ferrão e vamos querer sempre brindá-los no fim com uma vitória. Portanto, nós precisamos desta sinergia, de estarmos todos juntos, todos ligados, e nós contamos muito com eles para domingo e para todos os jogos a seguir que vêm, porque o apoio deles é muito importante. Pedro? Essencialmente, e dentro daquilo que foram as palavras do Nuno, dizer que nós estamos aqui é para que o Ferroviário seja maior e melhor. Dizer que estamos a trabalhar muito bem com a atual diretoria. Falar aqui porque são os dois rostos mais visíveis no Roger e no Cássio, mas que temos trabalhado todos diariamente mesmo, juntos, em conjunto. Para quê? Para que o Ferroviário seja maior. A torcida já percebeu que se nos unirmos todos, e eles têm estado connosco, estiveram muito próximos de nós no Maracanã, eles já perceberam que o Ferroviário, que pode crescer, vai crescer garantidamente, mas se estivermos todos para o mesmo, vai ser muito mais rápido. O Ferroviário vai ser respeitado, está a ser respeitado, e nós vamos nos dar esse respeito, e todos juntos vamos fazer com que o Ferroviário cresça muito mais rapidamente. E o sucesso será de todos, e especialmente da torcida, porque a torcida, ao fim e ao cabo, o que quer são resultados, e eu acho que os resultados vão aparecer se estivermos todos juntos. Bacana, obrigado demais pela presença. O Pedro Roxo, presidente da SAF, falando pela primeira vez aqui com a gente. Nuno Pereira, treinador, o Mister, treinador do Ferroviário também. Boa sorte ao Ferroviário nessa campanha no Campeonato Cearense. Começou bem, já vencendo a primeira rodada. Domingo tem Clássico das Cores, Ferroviário e Fortaleza, do Presidente Vargas. Ingressos já disponíveis, tanto para a torcida do Ferroviário quanto para a torcida do Fortaleza. Então, é a estreia do Fortaleza no Campeonato Cearense. É o segundo jogo do Ferrão no campeonato. Casa cheia. Show de bola, então boa sorte ao Ferroviário, boa sorte a todo mundo, obrigado a